Fala pessoal, meu nome é Daniel Brown e comecei mais um vídeo em análise mais completa, mais ampla a respeito do resultado entre Botafogo e Atlético Paranaense, 2-1 para o Botafogo que voltou a marcar gols e vencer dentro de casa. Mas primeiro quero mandar um abraço para os meus amigos Jefferson de Belém do Pará, quero mandar um abraço para o Ricardo de Barroso em Minas Gerais e também para o Antônio Carlos de Areia Branca no Rio Grande do Norte. Quer ter o seu salve aqui, o seu abraço no canal do Daniel Brown? Basta se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar a tua opinião, seu nome e, obviamente, a cidade de onde você está falando. Eu acho que poucas vezes eu imaginava que eu ia ver o Botafogo sofrendo tanto com um time B de outra equipe dentro de casa, né? Impressionante, né? E eu acho que essa foto ela resume bem, né, o meu estado logo após o segundo gol, né? E até uma brincadeira que a Seleção Alvinegra fez, né? Que o Pedro Schilling publicou, do jeito que eu fiquei quando o Botafogo, quando foi consultado, solicitado o VAR, né? Ou seja, foi um jogo absolutamente tranquilo, né? Vamos lá, primeiro de tudo, vamos passo a passo, né? O jogo começou muito ruim para o Botafogo. Eu diria que foram os primeiros, assim, talvez tenham sido os piores 15 minutos dessa era barroca comandando a equipe do Botafogo. O Botafogo que saía mal na saída de bola, perdia a bola. Talvez o Botafogo não esperasse um ritmo tão intenso dos reservas do Atlético Paranaense. Coisa que eu falei aqui no vídeo, hein? Reserva quer mostrar serviço, reserva quer cavar uma vaga no time titular. Então os caras entraram alinhados, né? E já são afiados pelo método do Thiago Nunes, que para mim é um dos melhores treinadores do Brasil hoje, tem muito potencial. Botafogo naquela de sempre um pouco abaixo, né? Botafogo tentando tocar a bola lentamente, né? Não consegue progredir tão bem, mas estava errando lá no começo, né? E o Atlético roubava a bola muito rápido e de maneira muito fácil. O Atlético quebrava as linhas do Botafogo e chegava na cara do Gatito, que para mim talvez tenha sido o melhor jogador da partida, né? Só no primeiro tempo ele fez umas 5 defesaças, no segundo ele também fez umas 2. Fica a dica aí para quem gosta de criticar o Gatito, né? Eu não entendo isso, né? Quando o jogador se destaca muito, as pessoas começam a criar teorias da conspiração para tentar falar mal de jogadores que se destacam, né? O Gatito Fernandes é fundamental hoje no Botafogo. E aí, galera, o futebol é um jogo inesperado, de sorte e azar. Quando o Botafogo ele vinha tentando martelar, o Botafogo até tá chegando, cara. O Botafogo tá criando, tá construindo mecanismos melhores para chegar na linha de fundo, para chegar na área adversária, mas na hora de chegar no terço final não tem quem faça nada, né? O Luiz Fernando, apesar do gol, erra muito. O Rodrigo Pimpão, acho que de 10 lances no primeiro tempo, bons lances que o Botafogo chegou na linha de fundo, ele errou uns 9. Tá muito mal o Rodrigo Pimpão. O Diego Souza, apesar de como coadjuvante estar ali colaborando, foi dele o gol da vitória, fez um gol anulado também. Mas é um cara que, se não tivesse tão pesado, talvez ele chegasse algumas bolas que ele não chegou, que foram de cruzamentos bem feitos. Talvez tenha a ver, o fato do Botafogo ter chegado assim mais na área adversária, tem a ver com o Bochecha jogando um pouco mais adiantado, isso eu quero falar mais pra frente. E aí, no jogo de azar, né, da mesma forma que o Botafogo deu azar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que o Marcelo entregou de presente a bola no pé do Vinícius, que fez o primeiro gol lá na Sul-Americana, Newton Santos, o goleiro Caio soltou a bola na mão do Luiz Fernando, e aí o Botafogo começou a comandar o jogo, né? O Botafogo aliviou um pouco, 1-1, a torcida começou a ter um ar mais positivo, né? Antes estava aquele ar de pressão, tentando empatar, empatou, e o Botafogo logo em seguida botou uma bola no travessão e começou a comandar o jogo, ditar o ritmo do jogo. Mesmo assim, o Atlético Paranaense continuava sendo muito afiado, cara, e o Botafogo ele tem que corrigir esses problemas defensivos, né? Cresceu mais uma vez a quantidade de vezes que o Botafogo sofreu finalizações de adversários. No segundo tempo eu quero destacar nossos pontos para as categorias de base, né, cara, em que a gente tomando cuidado, lapidando, conseguindo, eu acho que o Barroca ele trabalha muito bem isso. A gente nota que dentro das nossas categorias de base a gente não vai ter grandes soluções para grandes coisas, né? Mas para pequenas coisas a gente pode ter soluções bem cabíveis, né? Sem necessidade de buscar jogadores de refugos no mercado alternativo por aí e gastar dinheiro à toa. O Marcelo acabou machucando uma coisa que eu gostaria de falar também. Talvez o Botafogo tenha se portado assim na defesa de maneira um pouco confusa por uma escolha que eu não achei muito legal. Pode até ser que eu esteja errado, né? Ao contrário, podia ter dado errado também. Mas o Marcelo jogou pela direita e o Carly na esquerda. O Carly que já está numa idade avançada, já tem aquelas questões do movimento um pouco lento. Você colocar ele na esquerda depois de tanto tempo, a última vez que ele jogou como zagueiro pela esquerda foi no Quilmes, né? Então é um pouco complicado. Mas aí o Marcelo machuca, entra o Canu, que vinha como reserva da Cabo Friense no Campeonato Carioca, né? E entrou bem seguro, né? Não acho que ele seja um espetáculo de zagueiro, mas segurou bem lá atrás. Eu acho que ao invés de a gente ficar procurando zagueiros assim em mercados absurdamente alternativos, você pode tentar extrair desses jogadores da base o máximo que eles podem fazer.
Assim como o Lucas Campos. Já é o segundo jogo que ele entra e faz um salseiro na zaga adversária. Primeiro foi contra o CSA, em que ele teve participação no gol de empate do Botafogo, e agora sofre o pênalti que dá a vitória ao Botafogo com o gol do Diego Souza, né? É a prova de que o Botafogo ele tem potencial dentro das suas categorias de base, que ele pode explorar pelo menos jogadores que possam ser úteis para o elenco no momento que o Botafogo vive. Claro que a gente não pode esperar absurdas coisas desses jogadores, até porque o clube não está estruturado para tal. Eu vou parafrasear o meu amigo Pedro Schilling, né, cara? No momento em que a gente não está mais disputando, obviamente, Copa do Brasil, nem Sul-Americana, nenhum título. A gente está numa posição um pouco confortável na tabela, né? Claro que ainda falta muita coisa a ser feita. Mas eu acho que é um momento adequado, bem ideal para o Botafogo aos poucos, ir testando Lucas Campos, Lucas Barros, Juan, jogadores das categorias de base que podem fazer ali a extrema, num momento em que a gente está com os dois titulares absurdamente mal, né, que são o Pimpão e o Luiz Fernando. Então é colocar os moleques para jogar, obviamente que aos poucos, com responsabilidade, com noção, né, com orientação, mas é você testar, você colocar em campo quem está querendo realmente mostrar serviço, quem são os jogadores que têm esse potencial de 1 contra 1, que é a grande dificuldade do Botafogo para quebrar linhas adversárias, podem ser muito úteis. Útil ontem, assim como Bochecha, né, que eu acho que a grande questão dele é o excesso de confiança, né? Eu acho que em momentos ele tem alguns momentos que ele é muito displicente, né? Teve um momento em que ele entregou uma bola no início do jogo quando estava 0-0 que poderia ter saído o primeiro gol do Atlético ali. No segundo tempo, o Botafogo pressionando, eu não lembro se estava 1-1 ou 2-1, mas o Bochecha tenta dar uma caneta sendo o último homem, né? Se o jogador do Atlético rouba, só tinha o Gatito. A sorte que a bola espirrou para lá, mas mesmo assim foi contra-ataque do Atlético. Ele tem que melhorar nisso, né? Tem que ser menos displicente. Mas, sinceramente, no momento que a gente carece tanto de criatividade, a gente não pode abrir mão de ter um jogador com a qualidade de passe vertical e com a visão de jogo do Bochecha como titular no meio-campo do Botafogo. É impressionante a lucidez dele em momentos em que o ambiente está fervoroso, o jogo está acalorado, o Botafogo está precisando criar alguma coisa. Ele é lúcido demais. Ele colocou o Luiz Fernando na cara do gol, ele poderia ter resolvido o jogo ali. O Luiz Fernando perdeu um gol incrível. Mas eu não vou deixar de comentar aqui que eu acho que a gente tem que tirar lições desse jogo. Um jogo que o Botafogo enfrenta uma equipe reserva do Atlético, né, ter sofrido o que sofreu no primeiro tempo, o Botafogo poderia ter saído perdendo de 2 ou 3-0 facilmente no primeiro tempo, não fosse o Gatito Fernandes e algumas falhas até nos jogadores do Atlético na hora de concluir a gol. Alguma coisa tem que melhorar, mas a gente tira lições do que é realmente o momento, né? A comparação em termos administrativos. A gente tem do outro lado no Atlético Paranaense, em que o time A do Atlético talvez se equipare com o do Botafogo em termos, se você comparar peça por peça, né? Talvez seja o mesmo nível, mas está muito à frente. O time B do Atlético está bem à frente em termos coletivos, em termos de criação, está bem mais afiado, preparado para confrontos do que o time do Botafogo. Isso tem muito a ver com a administração, tem muito a ver com o Thiago Nunes lá há bastante tempo, tem muito a ver com o planejamento para você montar um elenco, com salários em dia, com toda a estrutura que hoje tem o Atlético, que não tem o Botafogo. Que aí tem um Barroca, né, que pega no Campeonato Brasileiro um time todo montado pelo Zé Ricardo, tem que revirar do avesso todo o método e já viu, né? Quando você pega equipes estruturadas, acontece o que quase aconteceu ontem, né? Não aconteceu, talvez pelo Gatito no início do jogo, pelos deméritos do Atlético e também pelos méritos do Botafogo de conseguir reverter uma situação. Isso que é importante, né? Eu acho que talvez o time do Zé Ricardo, o time do Valentim, não tivesse revertido aquela situação. Ia ser chuveirinho, ligação direta o tempo todo, e o Barroca ele tem estratégias pontuais para tentar mudar as coisas que estão erradas. Agora, inclusive foi tema no meu podcast, no podcast do Brownie da semana passada, tem podcast do Brownie hoje, vocês fiquem ligados. E, sinceramente, vai ter que ser de novo. A arbitragem brasileira está se encostando no VAR, né? É impressionante. O problema ele não é o VAR, né? As pessoas, a imprensa está adorando condenar o VAR. O problema não é o VAR, é quem comanda a máquina, né? Não adianta você reclamar de uma máquina se o erro é de quem está comandando essa máquina. Por exemplo, o pênalti do Lucas Campos. Eu acho que o estádio inteiro percebeu que foi pênalti. Ele se apoiou no VAR e preferiu não marcar. Não é uma brincadeira. Como que uma pessoa não marca um pênalti daquele? Um árbitro profissional, um árbitro de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. Sobre a polêmica no fim do jogo, né, do pênalti não marcado para o Atlético Paranaense. Vocês podem ver nessa imagem aqui que eu tirei um print, né?
O João Paulo, ele tá voltando e ele está sendo puxado por um jogador que comete a falta do Atlético Paranaense, ou seja, ele participa da jogada fazendo a falta e ainda por cima está impedido participando da jogada. Então o pênalti que o Carly fez, o Carly jantou o cara dentro da área, não foi marcado talvez por isso. Mas o que eu não entendi também, aí você vê o nível da arbitragem brasileira, é que ele não marcou a falta lá atrás, ele mandou o jogo seguir. Tipo, eu também não entendi isso. E vou ressaltar aqui, vou dar um esporrinho de leve, né? O Carly ele tem sido muito, mas muito displicente em alguns lances, né? Fora os cartões amarelos ainda mais excessivos do que sempre foram. O lance contra o Atlético Mineiro, em que ele dá um chute na cara do jogador do Atlético e é expulso. A gente teve que jogar com Cícero na zaga no jogo seguinte. E acabou com qualquer tipo de reação do Botafogo naquela partida. E ontem, naquela imprudência de ter jantado o cara dentro da área, o Botafogo ele poderia ter muito bem perdido os 3 pontos, ter tomado um gol de empate num pênalti. Então o Carly está bem imprudente nos últimos jogos. Ele tem um pouco mais de lucidez. Eu acho que é importante esse aspecto de xerife, mas ele tem que ser mais lúcido. Lúcido como eu acho que não tem sido talvez o Barroca ao colocar o Jean em campo. O Jean que é um cara que entra para tentar conter a pressão do time adversário no fim do jogo, mas o problema é que ele é tão afobado, né, que ele além de não de não exercer bem o papel de preencher o espaço, né, só em alguns momentos, ele se lança pro ataque, ele vai tentar propor o jogo, ele vai se lançar para tentar jogar com a bola no pé, e ele não sabe, né, ele tem essa dificuldade, ele é o cara de fazer o trabalho sujo. Por 2 vezes ele perde a bola 2 vezes que quase saíram os gols do Atlético Paranaense. Uma defesa fantástica do Gatito Fernandes e a outra o lance do pênalti, né? Foi o Lucas Barros que fez um salseiro na defesa do Atlético, entregou a bola pro Jean, que passocou, o Botafogo quase sofreu o gol de empate, cara. Numa boa. Quem pede o Jean no lugar do Bochecha, hoje no time titular do Botafogo, só pode estar brincando com a minha cara. Com todo o respeito a quem me escuta aqui. E a reflexão que eu faço aqui é a seguinte, né, cara? Ontem um jogador da base entrou no lugar do Marcelo, resolveu na zaga. Outro jogador das categorias de base, o Lucas Campos, entrou no lugar do Pimpão, resolveu o jogo, acabou com o jogo, foi o melhor jogador em campo. E ontem um cara que a torcida queria no início do ano, chegou até a torcer contra o Caio Alexandre na Copa São Paulo, para dizer que tinha razão, de que o Botafogo tinha que trocar o Caio Alexandre, que é um bom jogador que pode vir a se tornar aí peça útil para o Botafogo nas categorias de base, por Jean e Moisés, em definitivo. Eu acho que ontem foi a prova de que a gente tem que mudar um pouco os nossos conceitos. Então é isso, rapaziada. Próximo jogo, Botafogo e Corinthians em Itaquera, no sábado. João Paulo tá suspenso, eu acho que é uma boa oportunidade aí, com a volta aí do Alex Santana, provável, do Bochecha continuar dando rodagem aí num jogo importante, num jogo em que o Botafogo vai enfrentar uma equipe mais reativa e pode ter mais espaço para tocar a bola. Número exorbitante aí de jogadores pendurados, né? O Cícero tá pendurado, o Rodrigo Pimpão tá pendurado, até o Jonathan, que é reserva, tem muito jogador pendurado, a gente colocou até aqui no Seleção Alvinegro, no dossiê Alvinegro, a gente alertou isso. Enfim, rapaziada, um jogo que a gente pode tirar lições de que as coisas têm que melhorar em termos de desenvolvimento coletivo, a ponto da gente ter quase sofrido um resultado bem negativo, se não fosse o primeiro tempo que a gente deu um pouco de sorte, contra um Atlético reserva, mas são mais 3 pontos, mostrando que o Botafogo está evoluindo em alguns aspectos, apesar de poder melhorar bastante. Pontos esses que dão uma capa de gordura para o Botafogo trabalhar mais tranquilo, trabalhar com mais serenidade. Em 7º lugar, tá ali sem correr tantos riscos. Em uma partida que deu para ver, de fato, que o Botafogo tem a explorar os seus jogadores, tem a lapidar e colocar em prática os movimentos, as utilidades desses jogadores da base, que podem ser úteis ainda mais se tratando de jogadores de lado do campo, que são talvez as nossas grandes dificuldades hoje. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque quando eu colocar outro vídeo hoje ou amanhã, você vai receber a notificação no seu celular. Manda o seu salve, a cidade de onde você está falando, o seu nome. Não se esqueça de conferir também o Seleção Alvinegra aqui na descrição. E um abraço, a gente volta mais tarde aí com o podcast do Brownie, onde eu vou responder diversas perguntas que me fizeram aí sobre o Botafogo e sobre tudo, né? Você que é meu seguidor aí, torcedor do São Paulo, do Cruzeiro, do Atlético, né? Vou falar de Mano Menezes hoje também, enfim, né? Vou falar de muita coisa, então se inscreva e não perca, né? Vai estar no Spotify também, vou colocar o link aí para todo mundo conferir. É nóis!